Muito bem, retornando aqui com vocês para darmos prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Lição número 2, 11 de julho de 2021. E o título da lição: O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Durante este terceiro trimestre, estaremos discorrendo sobre essas lições bíblicas, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nestas 13 semanas, falaremos sobre as correções, bem como sobre os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fica ali no antigo salão de eventos Requinte Festas. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 19, versículo 21 do livro de Provérbios de Salomão. Salomão disse o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O ser humano possui muitos planos com propósitos, com o intuito de alcançar o sucesso mediante suas próprias capacidades e inteligência. Todavia, as realizações humanas nem sempre levam ao objetivo final. O homem sábio é instruído a permanecer nos conselhos do Senhor, guardando sua lei no coração, pois, por intermédio dela, ele discerne entre o que é certo e o que é errado. Muitos propósitos há no coração do homem, e nem sempre ele leva em conta o quanto deve ser devotado para atingir os objetivos traçados, a fim de que os seus planos e projetos não terminem parcialmente sem cumprimento. É Deus quem dispõe acerca dos propósitos humanos, pois, quando ele opera através do homem, coisas nobres e boas acontecem e são estabelecidas permanentemente. Na verdade prática, comentaremos que os maus conselhos encaminham o ser humano para a sua própria ruína. Porém, o conselho do Senhor permanece e o livra dos laços de morte. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Reis, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. A cidade de Siquém foi o local onde o patriarca Abraão ergueu o primeiro altar quando chegou na terra prometida de Canaã,
junto ao carvalho de Moré. Nela, Roboão, filho do rei Salomão, quando tinha 41 anos de idade, subiu ao trono logo após a morte de seu pai, ocasião em que ocorreu um cisma e o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Siquém era a antiga capital do Reino do Norte e o local onde, de costume, consagravam-se os reis. Também em Siquém, Jacó ergueu um altar de adoração ao Senhor. José foi ali sepultado. E o versículo 2 do nosso texto, referência, diz assim: sucedeu que Joroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, voltou do Egito. Jeroboão foi um dos reis de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Zeruá e Nebate e havia nascido na tribo de Efraim e durante a juventude conviveu e se revoltou contra Salomão, filho e sucessor de Davi, rei de grande sabedoria. Salomão o havia ameaçado de morte e ele, então, fugiu para o Egito. Com a morte de Salomão, novas perspectivas abriram-se para Jeroboão. Talvez pensassem que Roboão fosse um homem desajuizado e que não fosse capaz de anular as medidas opressoras impostas por seu pai, como os trabalhos forçados e os elevados impostos aos moradores da região do norte. No entanto, Jeroboão encontraria um homem altivo e prepotente, ao contrário do seu avô Davi e seu pai Salomão. Continuando no versículo 3, porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: provavelmente, durante as festividades de coroação como rei da nação, Jeroboão e outros líderes habitantes da região do norte vieram consultar o novo rei acerca dos pesados impostos que haviam tornado obrigatório ao povo daquela sofrida região. Queriam uma reforma capaz de aliviar o pesado encargo. Jeroboão notificou ao rei que toda a liderança do norte estavam presentes, incluindo os militares e os oficiais. Ele não tomaria nenhuma atitude sozinho. Jeroboão foi o porta-voz das 10 tribos do norte que o apoiavam. Tinha consciência de que o reino seria dividido com a anuência de Deus. E o versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O trabalho forçado imposto aos habitantes do Reino do Norte por Salomão havia reduzido a maioria da população à posição de meros escravos. Além do mais, havia ainda os pesados impostos, que era uma outra forma de opressão. A princípio, o trabalho forçado era exercido apenas por povos estrangeiros. Mas, depois que Salomão afastou-se da presença de Deus, ele passou a usar os seus patrícios como escravos, a exemplo dos seus antepassados,
que viveram durante a escravidão egípcia. Versículos 5 e 6 do nosso texto base diz: E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Roboão não tomou decisão sozinho. Preferiu consultar os anciãos, os sábios, conselheiros, oficiais e subchefes da nação. Solicitou 3 dias de prazo para que trouxesse o retorno ao povo. Certamente, muitas obras públicas permaneciam inacabadas e seria de sua responsabilidade dar continuidade ao término das construções. Os custos das obras deveriam ser elevadíssimos e a mão de obra barata seria de grande utilidade para o novo governo. Os habitantes das tribos do norte sempre eram convocadas para assumirem a maior parte. Muita coisa estava em jogo para o novo rei. Talvez quisesse manter a fama e a popularidade de seu pai e terminou tomando más atitudes por causa de más motivações. Ele consultou 2 grupos de pessoas: os mais antigos, que conviveram com o seu pai, e os homens mais novos, que haviam crescido juntamente com ele. Eram pessoas de corações cruéis, extremamente gananciosos, e disseram a ele para agir totalmente contrário aos conselhos dos anciãos. E versículos 7 e 8 deste capítulo 12, continua dizendo: E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Os anciãos que haviam participado do governo de seu pai aconselharam-no a exercitar um governo humano e justo. Que bom conselho! Ele deveria aliviar o fardo dos povos do norte, pois eram gentes sofridas e saberiam retribuir-lhes sendo súditos leais. Deveria ser complacente com eles e conduzir-se de maneira humilde, mesmo ocupando a cadeira de rei no trono de Israel. Os jovens que haviam crescido com Roboão de nada sabiam sobre a postura do rei Salomão. Não conheceram a sabedoria salomônica. Eram pessoas cruéis, arrogantes e sem piedade para com o próximo. Roboão aceitou seus argumentos e os achou convincentes, mesmo tomando uma decisão contra o bom senso. Eram jovens tratados com mimos, filhos de altos oficiais e chefes de Estado. Sempre tiveram tudo em abundância e não tinham noção do sofrimento dos povos comuns do norte. Roboão tinha 41 anos de idade, suficiente para perceber os conselhos falsos dos falsos amigos. O próprio rei demonstrou-se soberbo, embora fora criado em um ambiente cheio de sabedoria.
Versículos 9 e 10 deste nosso texto de referência diz: E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Os povos do norte suplicaram pelo alívio dos pesados impostos que seu pai lhes impusera. No entanto, o jugo do novo rei tornar-se-ia ainda mais pesado. A ganância pelo poder aumentaria sobremaneira. O trabalho forçado continuaria mais abafadiço do que antes. E a cobrança escorchante de impostos aumentaria ainda mais. O peso sobre os ombros dos humildes trabalhadores torná-los-ia mais enfraquecidos e o dedo mínimo de Roboão tornar-se-ia mais grosso que os lombos de Salomão. O pesado jugo de Salomão tornar-se-ia bem mais leve em comparação com o jugo pesado do novo rei. O que seria ideal para a mantença das ambições de Roboão tornar-se-ia na desgraça da nação de Israel. Os trabalhadores forçados, durante o governo de Salomão, apanhavam de chicotes e não tinham um minuto sequer de descanso. No governo de Roboão, esses chicotes, equipados com pedaços de metais em suas pontas, cada chibatada eram como ferroadas às suas vítimas, eram como mordeduras de escorpiões. No governo de Roboão, esses chicotes seriam transformados em mordidas de escorpiões. O jugo já era pesado e aumentaria tanto a ponto de torná-lo ainda mais insuportável. O intuito seria a escravização absoluta, capaz de tornar a mão de obra cada vez mais barata. Versículos 13 e 14 continuam dizendo: E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão desprezou os conselhos sábios que os homens mais experientes haviam lhe passado. Tomou deliberadamente uma atitude desproposital e seguiu as orientações dos jovens que nada conheciam sobre os sofrimentos do povo. De forma tão brutal, falou-lhes palavras duras e ameaçadoras. O embrutecimento do coração de Roboão foi permissão de Deus para que houvesse a divisão do reino em 2 reinos, como forma de punição pela idolatria apóstata do seu pai Salomão. E ainda versículos 26 e 27 deste capítulo 12. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Jerusalém era a cidade dourada,
onde estava o templo de Salomão. A adoração do povo de Israel centralizava-se ali. O povo da região do norte faziam peregrinações regulares até Jerusalém por ocasião das festividades anuais. Eles queriam dar continuidade àquela prática. Muitos daqueles povos haviam abandonado a Jeroboão e não queriam mais o seu governo. Ansiavam ser parte integrante da cultura e da adoração que implantaram em Jerusalém. Jeroboão, morto de inveja, tomou medidas drásticas para que o povo não subisse até Jerusalém. Davi e Salomão haviam deixado fortes marcas durante os seus reinados. Muitas pessoas seguiram Roboão com o intuito de dar continuidade aos caminhos antigos. Roboão precisaria garantir ao povo do norte uma fé religiosa. Em Jerusalém, a capital dourada, seria mais fácil modificar o coração do povo. Era uma maneira de rejeitarem a divisão do reino e o reinado de Jeroboão. Jeroboão, rei do reino do norte, precisaria então garantir ao povo daquela região uma nova fé, uma fé religiosa. O povo se voltaria para Roboão não porque fosse alguém muito especial, mas porque Judá era o ponto de encontro para a adoração ao Senhor Deus. A fé antiga os atrairia. O resultado natural dessa tendência seria uma guerra civil. Jeroboão poderia usar seu exército para impedir que o seu povo fosse até Jerusalém para as festividades anuais. Mas ele mudou sua tática e preferiu substituir as festividades para impedir que a maior parte dos povos do norte fossem até Judá. Ainda assim, muita gente do norte peregrinava até Jerusalém a despeito do desprazer de Jeroboão. Em versículos 28 e 29, ainda dizem: assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Jeroboão certificou-se a respeito dos que o apoiavam e tomou a triste decisão de arruinar o reino do norte, fazendo o povo cair na idolatria. Muitos concordaram com a trágica intenção do rei. Assim, o rei tomou o conselho e mandou fazer 2 grandes bezerros de ouro. Colocou um na cidade de Betel e outro em Dan, no intuito de desviar a atenção do povo da adoração em Jerusalém. Jeroboão havia inaugurado a mais desavergonhada idolatria, imitando a ordenação estúpida de Arão quando fez um bezerro de ouro, pois simbolizava o Deus que os havia tirado da escravidão do Egito. Livro de Êxodo, capítulo 32, verso 4 diz: e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O deus boi, chamado Apis, era um objeto de adoração no Egito. Curiosamente, no livro de Deuteronômio,
capítulo 33, versículo 17, diz que José era o primogênito do seu boi. Ele tinha a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até às extremidades da terra. Estes chifres são chifres de boi selvagem, pois são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Acredita-se que até mesmo em Israel, o boi era venerado como um símbolo divino. Era símbolo de poder e reprodução. Por isso, o misturava aos cultos divinos como forma de idolatria. Jeroboão assim procedeu como ato religioso com o escopo de promover o seu separatismo político do Reino do Sul. Na verdade, ele nunca se interessou pela religiosidade do povo. Sua intenção era a solidificação do seu reino e substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela sua diversidade religiosa como forma de manter o povo em casa e não deixá-lo a se deslocar até Jerusalém para a adoração. Jeroboão supunha que, se ele facilitasse o acesso do povo às cidades de Betel e Dan, seria possível substituí-las e o povo não mais se deslocaria para Jerusalém a fim de adorar no templo. A idolatria do rei Salomão havia preparado o coração do povo para que Jeroboão lançasse-o às abominações dos povos pagãos. E os objetivos geral e específico desta lição: salientar a importância de se dar ouvidos aos bons conselhos, elencar as causas primordiais que levaram à divisão do reino de Israel, expor as falhas ocasionadas pelas más decisões de Jeroboão e assinalar o pecado de idolatria de Jeroboão. E o ponto central da nossa lição: sábios são os que são capazes de discernir entre os bons e os maus conselhos, pois isso os faz tomar decisões sábias. E na introdução, comentaremos que no ano de 931 a.C., morreu o rei Salomão e seu filho Roboão assumiu o trono. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em dois. O reino do norte ficou com Israel e o reino do sul com Judá. A insensatez de Roboão foi o ponto culminante para as trágicas consequências de sua decisão inconsequente. A história de Roboão ensina-nos a dependermos mais de Deus para tomadas de decisões corretas. E o título do item 1, as principais causas da cisão. Falaremos no subitem número 1, que tem por tema a carga pesada de Salomão. Salomão teve um reinado de paz por causa das alianças políticas levadas a efeito com outras nações. Seu governo não precisou preocupar-se com as guerras, pois seu trabalho foi proteger, ampliar o Estado e conservá-lo unificado. Investiu muito em projetos de grandes construções de arquiteturas grandiosas, tais como templos,
palácios e outros mais que foram a marca do seu governo. Capítulo 5 do livro de 1 Reis, versículos 4 e 5 dizem assim: Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar no seu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Todavia, para que os projetos do seu governo se concretizassem, Salomão precisou aumentar os impostos e isso pesou muito sobre o povo. Capítulo 12, versículo 4 de 1 Reis. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Além dos impostos escorchantes, o rei também precisou obrigar o trabalho forçado das classes trabalhadoras com salários baixíssimos. E no subitem número 2, falaremos sobre a divisão do reino. A forma de governo implementada por Salomão, caracterizada pela obediência absoluta e cega à sua autoridade, foi como forma de oposição à liberdade individual e obediência inquestionável da população. Essa foi a razão do descontentamento das 10 tribos do norte, exceto as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul e participavam de forma ativa do seu governo, e muitos deles faziam parte da sua corte. Com a morte do rei, a liderança de Israel foi questionar o seu filho Roboão sob o comando de Jeroboão a respeito da vida difícil que levavam em razão dos elevadíssimos impostos. A população solicitou a Jeroboão, ou melhor, a Roboão, que os aliviasse com a redução dos pesados impostos. E Roboão não quis atendê-los, pois deu atenção aos conselhos dos mais jovens e tornou o fardo dos trabalhadores ainda mais pesados. Capítulo 12, versículos 10 e 11 de 1 Reis. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. As 10 tribos do norte aliaram-se a Jeroboão e se rebelaram contra esta decisão de Roboão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até os dias de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 19 e 20. E no item 2, falaremos sobre os erros de Roboão. O subitem número 1, a repetição dos erros de Salomão. Roboão resolveu dar costas aos conselhos dos mais experientes e acatou as instruções dos jovens, demonstrando total despreparo para o exercício do reinado de Israel.
E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. 1 Reis, capítulo 12, versículo 10. Os anciãos disseram para Roboão atender às solicitações do povo mais sofrido. Isso seria uma desaceleração do projeto de expansão das obras públicas. Porém, abrandaria os ânimos agitados da população e não permitiria a ruptura do reino em dois. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ainda capítulo 12, versículo 10 do livro de 1 Reis. E no subitem 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Roboão assinou sua própria ruína a partir do momento em que deu toda a atenção aos maus conselhos dos seus amigos mais jovens. As 10 tribos do norte resolveram seguir a Jeroboão e a Roboão permaneceram fiéis apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Reis. E no subitem 3, o cuidado com os conselhos. Se deixarmos o orgulho ocupar espaço em nosso coração, ficaremos à mercê de nós mesmos, sem discernimento entre o bem e o mal. Assim ocorreu com Roboão. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios, capítulo 28, versículo 26. A ausência dos sábios conselhos poderá levar o homem a tomar decisões erradas, levando-o ao declínio moral, ético e espiritual. E no subitem número 1, estudaremos sobre a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão era filho de Nebate, da tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do Reino do Norte e governou 22 anos em Israel. Quando jovem, Jeroboão havia servido ao rei Salomão, que o nomeara chefe dos servos da casa de José. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Ainda no governo do rei Salomão, Jeroboão havia rebelado-se contra ele e o profeta Aías o revelara que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Capítulo 11, versículos 29 a 31 do livro de 1 Reis. Ao descobrir isso, Salomão tentou matá-lo,
e ele fugiu para o Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisag, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Capítulo 11 de 1 Reis, versículo 40. E no subitem número 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Jeroboão estabeleceu o seu trono na cidade de Siquém após a divisão do reino e foi nomeado o primeiro rei pelas 10 tribos do norte de Israel. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. 1 Reis, capítulo 12, versículo 20. Temendo que a peregrinação dos povos do norte até Jerusalém, e com medo de que isso provocasse a reunificação do reino, Jeroboão erigiu 2 altares com bezerros de ouro, um em Dan, ao norte, e outro em Betel, ao sul. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29. A atitude idólatra de Jeroboão resultou em castigo divino sobre a sua própria família. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. 1 Reis, capítulo 14, versículo 10. E no subitem número 3, consequências da idolatria. Um dos principais infortúnios do governo de Israel foi o pecado da idolatria. Deus não divide a sua glória com outrem. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. O pecado da idolatria resulta em distanciamento de Deus e maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E concluindo os nossos estudos desta nossa segunda lição, entenderemos que Jeroboão, de forma direta, foi praticamente um idólatra, enquanto Roboão, de maneira oculta aos olhos humanos, envolveu-se numa espécie de veneração a si próprio. O narcisismo de Roboão ocasionou-lhe as mesmas consequências da idolatria de Jeroboão. Seus desejos egoístas estavam além da vontade de Deus, e o seu ídolo era ele mesmo, a sua vontade própria. O verdadeiro cristão não se assenta à roda dos escarnecedores, nem a eles pedem conselhos. Os falsos amigos falam daquilo que é agradável aos ouvidos do outro. Porém, os melhores amigos
são aqueles que nos falam a verdade, mesmo que os seus conselhos venham a nos aborrecer. Até o próximo domingo, dia 18 de julho, quando estaremos estudando a nossa lição número 3, cujo tema será Acabe e o profeta Elias. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.